Olá, gente, tudo bem? Sexta-feira, a última antes das eleições municipais de domingo. Por isso, nós vamos tratar disso agora, já que a pandemia afetou e muito o nosso calendário eleitoral. Pela primeira vez, uma eleição de primeiro turno vai ocorrer em novembro, mês que tradicionalmente acontece o segundo turno. E você, está preparado? Sabe o que agora é obrigatório levar até o local de votação? Então, confere aí. Este ano, o calendário eleitoral teve que mudar por causa do coronavírus, né? É que quando o assunto é democracia, eleição tem que acontecer, mesmo com pandemia. Mas o vírus ainda está aí circulando e eleições podem significar aglomerações. Se você esteve doente nos últimos 14 dias, apresentou febre ou tem um teste para Covid positivo, não vá votar, fique em casa. O nosso dever é votar com segurança. Bom, o calendário eleitoral foi mudado, com garantia de votação no dia 15 e, caso necessário, de segundo turno no dia 29 nas 95 cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Mas e quanto à transmissão viral? Bom, isso gerou novos protocolos para as eleições deste ano. A começar, eleitores que têm deficiência auditiva devem levar o próprio fone de ouvido. E tem mais. Não esqueça sua máscara e sua caneta. Você vai ter à sua disposição o álcool gel. Outra coisa é o distanciamento. É fundamental manter a distância das demais pessoas. Se alguém chegar muito perto de você, peça para se afastar, para manter um distanciamento seguro. Não leve comida para o local, permaneça no local de votação só o tempo necessário. Se possível, respeitar o horário preferencial para idosos, entre 7 e 10 da manhã, para evitar maiores aglomerações. E ainda vale uma última dica preciosa. As fake news aumentam na reta final. Mantenha distanciamento delas também. Não acredite em tudo que você lê, nem em tudo que você ouve ou tudo que você vê. Mesmo mídias de baixa tecnologia como áudios podem e devem ser objetos também de desconfiança. O importante é você ativamente buscar saber as propostas dos candidatos, a linha de pensamento, qual a orientação política e se ele representa, até como identidade, naquele grupo social, aquilo que você acha que deve ser desempenhado, seja por um vereador, seja por um prefeito. Mais uma consequência da pandemia no nosso calendário eleitoral. Uma pesquisa mostra que 40% dos eleitores acha arriscado sair de casa para votar por medo da Covid. É por isso que as autoridades estão temendo que a eleição municipal tenha índices de abstenções altíssimos. As eleições de 2020 devem movimentar mais de 400 mil sessões eleitorais, onde são esperados mais de 140 milhões de eleitores no dia 15 de novembro. Esse ano há uma preocupação a mais: evitar aglomerações por causa do coronavírus. Nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores e lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara e todos os que tenham essa disponibilidade que levem a sua própria caneta, com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio. Apesar do esforço do TSE em transmitir segurança no dia da eleição, segundo uma pesquisa realizada pelo Poder Data, mais de 40% da população acha arriscado sair de casa para votar. Em 2016, 17,5% dos eleitores levaram falta no primeiro turno das eleições municipais. Esse ano, a abstenção pode ser ainda maior. A consequência prática disso é que as eleições mais acirradas podem ter resultados surpreendentes e que parte da população pode não estar representada. Considero que, em vista desses dois fatores, os custos baixos financeiros para a abstenção e a possibilidade de contaminação, a abstenção deve ser alta nessas eleições. As grandes metrópoles brasileiras, de forma geral, existem alguns bairros onde há uma alta concentração de idosos, como, por exemplo, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então é bem provável que haja uma abstenção alta, inclusive com incidência sobre certos perfis, digamos assim, eleitorais.
Esse ano, a justificativa para quem não aparecer na votação ficou mais simples. Pode ser feita pelo aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral. A gente usa um sistema que detecta, ele está de fato ausente ou afastado da base onde nós temos o registro que ele deveria estar para votar. Simplesmente com essa informação de localização, de geolocalização, a gente aceita o pedido dele de justificativa eleitoral dentro do sistema e justificado. Isso é muito importante no cenário de pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu uma doação expressiva de equipamentos de proteção para garantir a segurança no dia da eleição. Por exemplo, foram mais de 3 milhões de litros de álcool em gel para uso dos mesários e dos eleitores. O próprio tribunal também adotou algumas medidas de segurança. Entre 7 e 10 da manhã, a prioridade é para eleitores com mais de 60 anos. O período de votação também ficou 1 hora maior, vai de 7 da manhã até às 5 da tarde. E este ano, exclusivamente por causa da pandemia, a biometria está suspensa para evitar aglomerações. Este plano de segurança sanitária foi elaborado por médicos do Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês e a Fiocruz. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite o contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Ainda sobre eleições. Em 117 municípios do Brasil, a população já sabe antecipadamente quem será o prefeito eleito. São aquelas cidades onde há apenas um candidato para o cargo. Essa é uma das curiosidades sobre uma das maiores eleições do mundo. Num país de dimensões continentais, os números também são gigantes. Quase 148 milhões de eleitores. Mais de 550 mil candidatos disputando 57.800 vagas de prefeito, vice-prefeito e vereador. Numa eleição que vai mobilizar cerca de 2 milhões de mesários em todo o país e vai custar mais de R$1 bilhão. Em relação às eleições de 2016, cresceu o número de eleitores e também o de candidatos. Só para se ter uma ideia, em 6 capitais, 16 candidatos disputam a prefeitura. Especialistas dizem que um dos motivos para o aumento de candidaturas, principalmente de vereadores, foi o fim das coligações nas eleições proporcionais. Na regra anterior, vários partidos podiam se coligar, né, e somar os votos dos diversos candidatos de diferentes partidos para chegar ao quociente eleitoral. Agora, cada partido tem que reunir votos suficientes para atingir o quociente eleitoral, que corresponde à divisão entre o número de eleitores, o número de votos válidos, pelo número de candidatos. Então, cada partido tem que preencher esse requisito para eleger alguém. Apesar da tendência de mais candidatos, tem exceções curiosas. Em 117 municípios, já se pode dizer que os prefeitos estão eleitos, pois são candidatos únicos. Em 2.069 cidades, a disputa será entre 2 candidatos. O maior colégio eleitoral é a cidade de São Paulo, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, em Mato Grosso, tem o menor colégio, com apenas 1.001 eleitores. Um dado que chama atenção é que em 493 cidades brasileiras tem mais eleitores que habitantes. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, cresceu em mais de 60% o número de cidades nessa situação. Alguns aspectos dos dias atuais podem ajudar a explicar essa diferença de números. Um é a questão da mobilidade. As pessoas hoje migram muito mais, né? Elas passam de uma cidade para outra em busca de trabalho, em busca de estudos, e essas mudanças às vezes são muito temporárias, de 1, 2 anos, então elas podem achar que não vale a pena mudar o título de eleitor para curtas temporadas, né? Um outro aspecto que a gente não deve negligenciar é a falta de apelo que as pessoas têm demonstrado em relação ao voto.
Por conta da pandemia, a Justiça Eleitoral teve que fazer mudanças para garantir a segurança. Uma delas foi excluir a biometria como meio de identificação. Mas não são só mudanças de procedimentos. A pandemia deverá ter reflexos também no comportamento do eleitor. As pesquisas de opinião têm mostrado uma certa preocupação do eleitorado. 30% do eleitorado está temeroso de comparecer às urnas. E essa ansiedade ela é distribuída de maneira diferente nos diversos segmentos. Ela atinge mais as mulheres do que os homens, os mais pobres do que os demais. E a gente pode esperar também que mais a esquerda do que a direita, dada a polarização que se deu em torno do tema do isolamento social. Nosso boletim informativo de hoje, gente, termina aqui. Para você, uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana também e bom voto. Até segunda.